Numa distribuição Flash Star. Veja o que fizeste! Tomé! Tomé. Tomé! Tomé, espere! Aonde estás indo? É perigoso, Tomé! Não me impeça! Para, Tomé! Está acabado. Não há mais nada que possas fazer por ele. É tarde. Tenho que vê-lo. Deixa-me ir. Tomé! E Deus perdoe a todos nós. O que fizeram para ti? O que fizeram para ti? Vamos, andem! Devemos estar lá ao cair da noite. Ei! O que é isso? O que está acontecendo? Tomé, Jesus, temos que falar contigo. finalmente chegaste. Joana, nós o perdemos. Onde estão os outros? Eu não sei. Jesus. Jesus. O que fizeram para ti? O que fizeram para ti? Não! Apressem-se, eu disse. Não! Vamos. Não! Não toques nele. Pare! Pare! Não sabem o que fizeram. Tirem-no daqui! Andem. Por onde iremos? Por este caminho. Há um novo sepulcro para minha família. Mas não temos muito tempo. O sábado está para começar. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Rápido, levem-no para dentro. Judeus, escutem-me! Os romanos mataram seu mestre! Mantenham-os afastados. Eles o mataram! Eles mataram um homem justo!
É hora de Barrabás. justiça! A hora da liberdade chegou! Sigam-me! O que está esperando? Prenda-o agora! Sigam-me, judeus! É hora de justiça! Para trás, para trás! Maria. Tomé, nós temos que fechar a sepultura e sair. Vem, por favor. Não. Não podemos deixá-lo aqui. Não o salvamos. Temos que dar a ele um enterro decente, pelo menos. Eu sei, mas não agora. Vamos, por favor. Devemos ir, Tomé. Venha, por favor. Rápido, fechem o sepulcro. Leituras. Os homens de Pilatos estão chegando. Vá! Leva as mulheres embora. Temos que partir agora. Eu não sei quem tu és, mas... Eu não vou deixar meu mestre aqui. Não faças nada contra ti. Morrer é a solução mais fácil. Vamos, apressem-se. Vê a mãe dele, vê os outros. Precisam da tua ajuda. Leva-los a algum lugar seguro, por favor. O que estão esperando? São loucos. Vão embora antes que eu mude de ideia. Vamos. Não te deixarei, mestre. Obrigado. Idiota! E você se diz soldado romano? Tudo em ordem, senhor. Tudo em ordem. Onde está aquele que se diz o profeta? Talvez tenham crucificado o homem errado. Pilato foi o juiz disso. Você vem conosco. E os discípulos do homem morto? Se foram, saíram pelo meio da multidão. Você os deixou escapar. Deveria ter prendido a todos. E a quem quer que seja o culpado dessa revolta. Procure-os. Monte guarda aqui à noite. Alguns deles podem querer voltar aqui. Às suas ordens. Eu disse que você tem que vir comigo. Para onde podemos ir? Nós não conhecemos a cidade. Não sei, encontraremos um lugar. Vamos para casa onde fizemos a última ceia com o senhor. É pra lá. Então vamos. Venha. Venha. Vem aqui, venha Solte-me. fazer caridade para um pobre. Deixe em paz. Vamos. Depressa. Naquela direção. Estou aqui. Tomé. Simão. João. Jaime. Graças a Deus está vivo, meu irmão. Onde estavam? Onde estavam todos? Nós estávamos aqui. Estás machucado, Tomé? Não. Não é meu sangue. Este sangue é dele. Romanos tiranos. O que fizeram a ele? Como deixastes isso acontecer? Tomé, também estamos tristes como tu. Ele nos chamou de amigo.
Nós comemos à sua mesa. Este é o pão que ele nos trouxe. Nós somos os tiranos. O que fizemos por ele? Nós fugimos. Mentimos. Eu o neguei 3 vezes, exatamente como ele disse que eu faria. Eu estava com medo. Pedro. Irmão. Ah, Pedro. E quanto a você? Eu cheguei tarde demais. Isso foi tudo o que sobrou. Estamos todos aqui? Todos menos Judas. Judas se enforcou. Judas? Como ele fez isso? Como ele pode fazer isso? Não é possível. Ele o entregou para os nossos inimigos. Com um beijo. Alguém vai nos trair também. Eles sabem os nossos nomes. Estão nessa lista que foi colocada por toda a cidade. Estamos sendo procurados por incitar o povo contra o governo. Nós temos que partir agora. Temos que voltar para a Galileia. Tens razão. Na Galileia poderemos viver em paz. Paz? Paz? Como podem dizer isso? Depois de tudo o que aconteceu aqui? Esquecesses de que Jesus está em uma sepultura de estranhos? Nenhum de nós esqueceu disso, Tomé. Estamos aqui porque o seguimos. Sim. Bom, então, não podemos abandoná-lo agora, não é? Não podemos deixar os romanos ficarem em nosso caminho. Temos que dar a ele um enterro decente. Acho que Jesus não queria que nenhum de nós morresse. É isso que pensas. Certo. Eu irei sozinho. Mestre, eu nunca irei abandoná-lo. Eu juro que não. Lave-se aqui, Tomé. Acreditavas nele. E ele sabia disso. Sim. E agora? Ele está deitado sobre uma pedra fria. Sei o quanto sentes falta dele. Não há nada que possas fazer. Tens que aceitar. Não. Tenho que ir até a sepultura. Tomé, não podes. É um pecado. O sábado começou. Tenho que encontrar um jeito de tirá-lo de lá. Tomé, é perigoso. Não vá sozinho. Pede aos outros. Alguns deles irão contigo. Eu irei. Não, Joana. Essa é minha tarefa. Não estava nos meus planos. Uma desculpa pela insurreição contra o poder de Roma. Eu devia tê-lo deixado apodrecer naquela cruz. Um profeta judeu? Era um forasteiro. Diante dos olhos de milhões de cidadãos, nós simplesmente retiramos o corpo para pacificar a multidão. Pacificar a multidão? Havia praticamente uma revolta aqui. Agora, José, tu deste a eles o sepulcro de tua família. Por que farias isso? Tu és um judeu? Sim. E eu tenho orgulho de ser um cidadão romano também. Ele estava com eles, na cruz do Nazareno. Por quê? O que ele era para ti? Ele era um estranho. Mas a lei dos judeus prega a misericórdia. Então tu viste esses homens? Tu os reconhecerá? Onde eles estão agora? Eu não sei. Não os conheço. Eu nunca os vi antes. Teu nome está na lista. José de Arimateia. O último dos discípulos de Jesus. Eles estão sendo procurados por traição ao Império. Não vejo meu nome aqui. Bom. Deveria estar? É claro que não.
Abandonaram o líder deles sob teu cuidado. Eles sumiram sem falar nada. Tu estás protegendo-os? Já disse, não os conheço. Mas vais conhecer. Deste teu sepulcro a eles. Eles irão te procurar. Quando vierem, tu me dirás, não é? Mas eu devo advertir-te. Se alguma coisa acontecer com a sepultura, eu te declararei o responsável. Nada deve acontecer ao corpo do Nazareno. Podes ir agora. Eu sabia que seria tolo o suficiente para voltar aqui. Prenda-me, então. Ele não te quer vivo. O que está esperando para me matar? Então queres morrer, não é? Mas se enganaste, pois não vou lhe dar este prazer. Matar um tolo traz má sorte. Saia daqui. Está nos ajudando, Longinos. Hoje, nos deixou escapar. Isso não é da sua conta. E eu não contaria com isso uma terceira vez. Vá! Estou cansado de vós e da Galileia. E de seus magos e profetas. Estás com medo? Do que tens medo? Do homem que crucificaste? Ou é remorso? Vamos. O mataste. Podes me matar. Centurião, que é isso aí? Foi só um animal, Caio. Volte a dormir. Se não vais me matar, vais me ajudar. Eu não sairei daqui até que me deixes levar o corpo dele. Estás louco? Eu não posso te ajudar. Peça ajuda ao Caifás no templo. Caifás. Prefiro cortar o meu braço a pedir ajuda a ele. Se opôs ao meu mestre desde o começo. Mas José de Arimateia deve ajudá-lo. Quem é ele? Quem deu este túmulo. Poucos têm mais influência sobre o tribunal do que ele. Não será difícil encontrá-lo. Ele tem uma grande casa na parte superior da cidade. Um animal? Que tipo de animal, Longinos? E ele tem um nome? Me ouvistes, Caius? Era um animal. Mas já que estás aqui, tu continuas. Eu vou dormir. Ele disse que era um animal. Mas é hora de acabar com essa mentira de uma vez por todas. Amigo, estou procurando pela casa de José de Arimateia. Daquele lado. Obrigado. Diga a Pilatos que um de seus discípulos está indo para a casa de José de Arimateia. Certo. Procuro por José. José de Arimateia. Bem-vindo. Entre. Eu posso oferecer alguma coisa para comer ou para beber? Eu posso ajudar em alguma coisa? Sou um homem procurado. Como todos os discípulos do Nazareno. Venha. Alguém te seguiu? Alguém estava lá fora quando chegou? Só um pobre mendigo. Então,
Temos que remover o corpo do mestre esta noite. Mas o túmulo está sendo vigiado. Sim, mas tu eras membro do tribunal. Dize a eles que tens ordens de Pilatos e acreditarão. Essa não é uma boa ideia. Primeiro ofereces ajuda. Depois a recusa. Não, não é isso. Não, eu entendo. Tens muito a perder. És rico. Um pouco rico, sim. Nosso mestre disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar para o reino dos céus. Eu o ouvi. Eu ainda não acredito que sejas um de nós, mas pediste pelo corpo do mestre. Por quê? Isso é de pouca importância agora. Devem salvar suas vidas. Não. Não iremos embora até que possamos levar o corpo do mestre. És teimoso. Eles irão prender a nós dois, então não poderemos ajudar. Não tens que nos ajudar. Ajude a ele. Falarei com o Caifás. Ele nunca concordará com isso. Irá, se achar que for conveniente. Irei contigo. Não, é muito arriscado. Eu sei. Para ti também. Eu não sei o seu nome. Tomé. Tomé, conhecido por Dídimo. Caifás. Lembre-se, não importa o que eu disser, não diga uma palavra. José. José, o que aconteceu? Um dos discípulos do Nazareno veio à minha casa. Pegamos uma das pessoas que estão na lista de Pilatos. Isso vai agradar por um tempo, não vai? Não vim aqui para ser feito de tolo. Queremos o mestre, ele é nosso. José, como ele ousa falar comigo desse jeito? A insolência desse homem não é um grande problema. Se quer o corpo do Nazareno, ele continua em Jerusalém. Ninguém pode assegurar que não haverá uma revolta. Podes ter razão. O corpo não pode continuar onde está. Outro lugar deve ser encontrado. E quanto mais rápido, melhor. Galileia. A Galileia era a casa do nosso mestre. E é lá que ele deve ser enterrado. E Jerusalém terá paz, então. Escuta. Se deixares a cidade com o teu bando, posso esquecer tudo sobre ti. Não. Não podemos esquecer a palavra de Jesus. Jesus continua vivo. Ele foi anunciado pelo Senhor. Claro que ele era o rei. Um rei maior que Davi. Mas responda-me, ele livrou Israel da fúria dos romanos para ele próprio reinar? Não, ele falhou. Ele não passa de um impostor. Está acabado agora. Jesus está morto. Mas um ato de clemência confirmaria sua reputação entre as pessoas. Sem dúvida. E tenho certeza que Pôncio Pilatos ficaria grato em ver seus problemas resolvidos graças a ti. Tu queres o corpo? E eu posso ver uma maneira para que o tenha. Mas primeiro tenho que falar com Pôncio Pilatos. És um bom mentiroso. Muito bom mesmo. Deverias aprender a segurar tua língua. É sorte sairmos do templo pelos nossos próprios pés. Quem és tu, José? Lobo em pele de cordeiro? Amigo de Jesus e de seus inimigos? De que lado estás? E isso importa. Ainda estamos vivos. E tu conseguiste o que querias.
Encontrei José, o dono do túmulo. Fomos até Caifás. Caifás? Tomé, não sabe que Caifás pagou testemunhas para mentir sobre o mestre? Talvez ele o tenha comprado também. O que tu disseste? Você o traiu. Como Judas o fez. Simão, Tomé, parem! Simão, parem! Parem! Tomé não nos traiu. Olhe, Tomé. Não devemos chamar atenção. Sabes disso? Sim, me arrisquei, mas valeu. Colocastes nossas vidas em perigo. As de todos nós. O que devemos fazer? Devemos ir embora. Imediatamente. Devemos esperar. Esperar? Esperar pelo quê? Não sejas tão impossível. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus te contou isso secretamente? Ele deixou um mapa para que tu pudesses encontrá-lo no reino de Deus. Deves procurar dentro de ti mesmo. Onde? Onde? Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Como isso? Devo descobrir o quanto Jesus sofreu? Não, para! Tomé! Irmão. Eu sei o quanto sofrestes, irmão. Mas nos torturarmos não porá um fim ao nosso sofrimento. Devemos aprender a sentir sua presença, que está dentro de cada um de nós. O Espírito do Filho de Deus. Que Deus! O que permite que isso aconteça ao próprio Filho? Tomé! Maria. Por que não me entendeis? Eu amava Jesus tanto quanto vós. Temos que honrar sua memória. É por isso que fui até Caifás. Caifás está pensando em nos deixar levar o corpo de volta à Galileia. Temos que levá-lo de volta para casa. Como pode ser isso? É uma armadilha. Para nos levar para fora. Para nos levar até o sepulcro. As mulheres. As mulheres já foram para o sepulcro para embalsamá-lo. Somos covardes para deixar as mulheres irem. Acalmai-vos. Nada pode acontecer a elas. Não estão na lista. Madalena. O que aconteceu? Onde estão as outras? Fostes atacadas. O Messias. Fale, Madalena, fale. Ele se foi. Como ele se foi? Ele se foi. O corpo dele não está mais lá. Roubaram o corpo do nosso mestre. Quem roubou? Eu não sei. O túmulo estava entreaberto. E onde estavam os guardas? Não havia sinal deles. Viste o quanto a palavra dele vale. Foste trapaceado. Onde estão as outras? Ainda estão lá. Vamos. Esperai aqui. Se não voltarmos, sai hoje à noite. Não procurai por nós. Não procurai por nós. Tomé! Vou com eles. Não podes me impedir. Joana. Joana. Estás bem? Vistes alguma pessoa? Não, ninguém. Certeza, deves ter visto alguém. Os sacerdotes, os romanos. Alguém. Ninguém, Tomé. Ninguém. Vamos. É verdade. Ele não está aqui. Tu não sentes a paz? É como se a morte tivesse sumido desse lugar.
Precisaram de muita força para fazer isso. Eles queriam humilhá-lo. Destruí-lo. Mesmo depois de morto. Não há sangue. Não há sinal de luta. Nada. E os guardas? Simplesmente fugiram. Então parece que eles levaram o corpo, mas deixaram a mortalha. Ladrões de túmulos. Não. Não havia nada para roubar. O mestre estava aqui. Ele valia mais que tudo. Sim. É por isso que devemos encontrá-lo. Todo esse trabalho, Tomé? Pelo menos estamos tentando fazer alguma coisa, João. Talvez devêssemos lembrar de suas palavras. Ele nunca mentiu para nós. Nunca duvidei de suas palavras. Tem certeza, Tomé? Os romanos podem voltar. Devemos ir. Ele pensa que sabe de tudo. Cada um de nós lembrará do Messias do nosso jeito. Sim. Podem estar nos vigiando agora. Vamos! Vamos, João! Vamos! Há rumores de que os romanos estão com medo de que ele seja lembrado. Sem um corpo, quem poderá dizer que ele um dia existiu? Quando falarmos dele, quem vai acreditar em nós? Tolos, mas determinados. Isso foi o que José de Arimateia disse de nós. Disseste a ele onde nos escondemos? Não, não. Eu sinto muito, Tomé. Acreditaste em um amigo dos romanos. Onde está José? Ele não está aqui. Foi chamado ao palácio por Pôncio Pilatos. Fomos traídos. Ajude-me, senhor, por favor. Eu não tenho nada para comer. Muito obrigado. És um homem generoso. Ainda não tiveste o suficiente? A luz parecia um sol e havia muita luz. Estás brincando comigo? Estamos esperando. Levai-o daqui. Certificai-vos de que ele não fale com ninguém. Ele é louco e perigoso. Tu disseste que não tiveste contato com o grupo de discípulos. E que não sabes o que aconteceu ontem. Eu já disse, não sei nada sobre isso. Estás mentindo. Nós seguimos você. E tu? Estás disposto a me dizer a verdade? Sim, procurador. Sim. Ótimo. Devemos ir ao sepulcro. Levem os dois. Mulher. Mestre. Por que choras? Por quem procuras? Mestre. Maria Madalena.
Tenho certeza que nos seguiram. Sabem que estamos aqui? Mas felizmente eu consegui despistá-los. Madalena, o que houve contigo? Eu o vi. Quem vistes? O mestre. Viste o corpo dele? Ele está vivo. E ele falou comigo. Tem de certeza? Onde foi isso? Eu voltei ao túmulo. Eu estava desesperada. Era ele. Ele me pediu que trouxesse a novidade aos seus irmãos. Ele ressuscitou. Voltou do reino dos mortos? Ele nos disse que voltaria. Tocastes nele? Eu abracei seus pés. Mas ele me disse para voltar para vós. Pedro, não pode ser verdade. Espera, Simão, espera. Não acreditais em mim. Não foi um sonho. Eu juro, ele chamou por meu nome. Talvez tenha sido um homem que te conhecia e queria fazê-la de boba. Era o mestre. Sabes que ele prometeu retornar. Sim. E também sei o quanto todos nós esperamos por isso. Mas, Maria, se ele voltasse, ele apareceria para o Pedro, para João, ou para Simão, ou para a mãe dele. Ou até para mim. Maria, por que o mestre apareceria para ti primeiro? É verdade. Irmão, onde está seu coração? Foi embora com sua fé? Tudo isso foi profetizado. Mestre! Mestre? És tu? Fale comigo. Mestre. 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 Por favor, não me deixes novamente. Mestre. Chora? Por que estás me seguindo? Estavas ouvindo? Sim. Mas agora eu sei. Tu acreditas que ele ainda está entre nós. Eu desejava poder acreditar, mas não posso. Não posso até que ele apareça para mim. Então deves confiar nele. Não sabes a falta que sinto. Não imagino o quanto sinto falta dele, Joana. Ele confortará Tomé. Eu sei que sim. Por aqui. Ele está bem aqui. José. Vamos, Caio. Fala. O que aconteceu? Ele ordenou que descansássemos enquanto ele ficaria de guarda. Estávamos dormindo ao redor do fogo quando de repente fomos rendidos por um bando. Quem eram eles? Bem, eram os discípulos do homem. Nossa. Conseguiste reconhecê-los? Estava tarde, mas sim, eu vi Longinos falando com um deles e eu o reconheci como discípulo. Então, quando eles tiraram o corpo do Nazareno do túmulo, eu os ouvi gritando seu nome como um grito de guerra. Jesus! Isso é um ultraje! Jesus!
Tu dormiste no serviço? Não. Tu tens sorte de eu não mandar crucificar-te. Sai da minha frente. Estás pronto para falar comigo agora? Já respondi tuas perguntas. É tudo o que sei. Como ousa falar com o procurador de Roma assim, judeu? Se agiste por compaixão, cometeste um grande erro. Essas pessoas não pagaram tua confiança. Por que eles roubariam seu corpo? Um aviso de rebelião. Eles querem criar um mártir aqui. E tu és um deles. Não, eu não sou. E isso é um absurdo. Mesmo? Porque Caifás disse para mim que foste até ele com um deles e pediste permissão para remover o corpo. É verdade. É importante saber o que há na mente dessas pessoas. Mas tu mesmo não farias isso para o bem deles? Aparentemente tu o fizeste muito bem. Quero que me digas onde estão e o que fizeram com o corpo. Eu não tenho ideia. Quando saímos do templo, o homem fugiu e eu não o vi de novo. Tu ainda estás mentindo para mim. Mais alguns dias numa masmorra romana e você implorará para que o ouçamos. Está certo. Vamos. É tudo mentira. Por quê? É o que vamos descobrir. Vamos. Por que inventaram tudo isso? Primeiro para esconder o corpo, depois para nos culpar, para fazer parecer que somos bandidos, esses miseráveis. Os outros estavam certos, seríamos enganados. Caifás te armou uma emboscada. Sim. Tenho que falar com José sobre isso. Acho que ele sabe muito mais do que ele admite. Não há como entrar nas masmorras. Trabalhas no palácio, não é? Podes me ajudar? Qual é o problema, Júlia? Estive pensando no que Maria me disse. Eu acredito nela. Como quiseres, não importa. Entrarei lá contigo ou sem ti. Está bem, eu te ajudarei. Vem hoje à noite. Não. Amanhã de manhã. Eu irei ao templo para rezar. Dize a meus irmãos que não os desapontarei. E acredita em mim, Joana. Eu trarei o mestre de volta. Ou morrerei procurando por ele. E se ele realmente ressuscitou? Então não terei medo de morrer. Agradeçam muito pela libertação da heresia. Da heresia do Nazareno. E orem. Orem realmente para que seus discípulos sejam julgados. Eles roubaram o seu corpo. Eles querem perpetuar sua memória infame, por gerações que virão. Isso é mentira, Caifás. Nós não o pegamos. Ele era nosso mestre. Sabes quem o levou? O vendeste para os romanos quanto Pilatos te pagou. Quantos insultos fará a Jerusalém? Quantas maldições podem suportar? Amávamos nosso mestre. Vejam. Vejam. Essa é a mortalha com a qual o envolvemos. Não pegamos o corpo dele. Não tem que acreditar em minha palavra. Ides até lá e vós mesmos vireis. Sim, ides e olhai. O túmulo foi violado na noite passada por vândalos. Parem-no! Vamos! Parem-no! Venham! Parem-no! Vamos! Parem-no! Parem-no agora! Foi um discurso muito valente, meu amigo. Quase conseguiram te pegar. Barrabás. Então lembras-te de mim. Como poderia esquecer? Não tenho nada o que falar contigo. Se tivesses ficado do nosso lado, teu mestre ainda estaria vivo. Meu mestre poderia ter se salvado. Ele não o quis. Ele escolheu morrer, queres dizer. Talvez tenha escolhido certo. Ele é certamente mais útil morto do que vivo.
Não sabe ainda, mas está morto também. Tão morto quanto teu mestre. Meu mestre era um profeta. Tu te recusastes a ouvir a palavra dele. Não nos importamos com profetas. Queremos guerreiros. Seu Nazareno disse que estava preparando um novo reino, que tinha palavras para usar contra os opressores, mas ele não queria brigar. Foi por isso que morreu. Deverias ter sido crucificado no lugar dele. É um bravo homem, eu respeito você. És melhor que ele, és um de nós. A luta continua e esta é a hora. Seu corpo sumiu, as pessoas estão de braços abertos. Roubaste o corpo dele, não? Somos guerreiros, não somos ladrões. Quem roubou, então? Os corvos, os vermes, quem se importa? Quem? Eu. Eu perdi muitos homens. Eu sei como se sente. Mas o sonho acabou. É hora de agir. O povo me adora. Jerusalém logo será nossa. Junta-te a nós. Tu e os outros. Será tua única chance de sobreviver. Jesus, por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Preciso de um sinal. Por favor. Tomé, estás aqui. Pegue isso, Tomé. E os guardas? Não te preocupes, não prestam atenção aos servos. Com toda a atenção possível. E vigilância. Trabalhamos duro. É verdade. E temos até a noite. Temos sim. Estou cansada. Também sinto muito cansada. Benjamin? O que é? Tomé, esse é Benjamin. É um amigo. Pode ajudar a entrar na prisão. Vem. É por aqui. Quieto. Esse é o lugar. Ele está aqui. José? Tomé? O que estás fazendo aqui, Tomé? Isso não importa. Eu sei por que estás aqui. Vim para perguntar uma coisa. Por que me levastes ao Caifás? Ainda não acreditas em mim, não é? Se eu tivesse mentido, eu não estaria aqui, não é? Eu pensei que Caifás tivesse um pouco de independência, mas eu estava errado. Nos levaste direto para uma armadilha. Não, Tomé. Caifás estava conosco no início. Estás tentando me dizer que o enganaram também? Sim. Acreditas no que os soldados disseram sobre o túmulo? Como tu sabes disso? Eu estava lá, eu ouvi. Só disseram o que mandaram eles dizerem. Quem mandou? Eu acredito que foi Pilatos. Ele está escondendo alguma coisa. A história do soldado Longinos não o agradou. Achas que eles pegaram o corpo de Jesus? Eu acho que não. Por que levariam o corpo dele? Mas não foi Barrabás. Eu falei com ele. A cela fica aqui embaixo. Vamos. Tem que vir conosco.
Vamos, apressa-te. Bom, Caifás, e agora a provocação dos discípulos do Nazareno e Barrabás. E o que os teus homens fazem? Eles nos esperam chegar. É um momento delicado e estás no tempo. Eu deveria ter crucificado Barrabás junto com o Nazareno. Esse foi mais um ato não pensado em Jerusalém. Deixa-me em paz, Caifás! Ou essa cidade poderá queimar até a destruição. O corpo se foi e as pessoas estão agitadas. Logo teremos uma outra insurreição em nossas mãos. E então? Onde está o corpo? Eu acho que sabe onde. Pretúrios. Eu não tenho nada a ver com isso. Os discípulos também não. Então tu és um deles. Tu admites? Sim. Sou um deles. Ora. Então tu estás no lugar certo, não é? De volta à tua cela. Onde vais apodrecer? Levai-o. Devo advertir que os discípulos do Nazareno começaram a espalhar um rumor. Que nós mesmos roubamos o corpo? Não. Que o seu mestre ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos? Essas pessoas acreditam em qualquer coisa. Nós o advertimos para que leve o seu soldado Longinos para longe de Jerusalém. Se essa história se espalhar, não se verá o fim dela. Tu lidas com suas próprias pessoas, Caifás. Longinos não está em condições de machucar ninguém. Cumpri o meu dever. Perdoa-me, José. Foi tudo minha culpa. Irei tirá-lo daqui. Não penses em mim. Eles irão torturá-lo. Sê paciente, Tomé. Só mais um pouco e tudo ficará claro. Será? Jesus está morto. Nós perdemos. Não podemos esperar por um milagre. Não acreditas em milagres? Acreditei que Jesus poderia conquistar o mundo. Não acredito que ele possa vencer a morte. Vencer a morte. Uma mulher disse que ela ouviu em seu túmulo. E ela diz a verdade? Estamos todos confusos. Eu acho que ela pensa que viu o mestre. Acredite em mim, Tomé. Isso não acabou. Ainda mais por vir. Rápido, temos que ir. Eles estão lá, rápido! Vamos pegá-lo! Eles não podem escapar atrás deles! Vamos até esse lado! Ali! Vamos! Procurem por ali, depressa! Falastes com José? Sim. Eu tenho que chegar até Longinos e ouvi-lo, antes que ele seja morto. Tem cuidado, Tomé. Não deixes que te peguem. Farei o que puder. Que o Senhor ajude-o a encontrá-lo. Queres vir comigo? Farei um bom preço. Ninguém mais me quer, estou muito velha. Tudo que querem são meninas. Você é um bom amigo. Vamos beber. Eu também quero mais vinho. Vem aqui. Fica aqui comigo. Não, fique. Escute. Que história estranha é essa de um corpo desaparecido? Estás brincando. É só do que falam na cidade. Agora, eles dizem que torturaram Longinos, o centurião mais fiel de Pilatos. Longinos?
Conheces? É claro que o conheço. Vê, os romanos dizem que ele enlouqueceu, mas eu não acredito nisso. E onde está o centurião agora? Ninguém sabe, amigo. Ninguém sabe. E os outros soldados que estavam lá no túmulo? Havia o Caius, o seu primeiro oficial. O torturaram também. Podes encontrá-lo nos banhos depois disso. Obrigado. Pelos deuses! Eu juro que irei matar alguém se não for atendido agora! Vem agora! Isso, devagar, devagar. Bastardo! Pôncio teimoso Pilatos. 25 anos de serviço. O que ele me fez? O bastardo poderia ter me matado. Certo. Tudo o que eu vou dar importância agora é para seus próprios interesses. Não há justiça nesse mundo. Jesus de Nazaré. Eles me cansaram de tanto chicotear. Foram 2 horas de tortura. É trabalho muito duro, não? Então eles te tratam como um crucificado, sem comida na barriga. Não estou mentindo. E eles me fizeram guardar seu túmulo a noite toda. Olha pra mim, só pele e osso. E se você parar depois, eles o chicoteiam apenas por não ter feito um bom trabalho. Não é justo. Por que eu? Deus tenha misericórdia de mim, pobre Caius. Talvez tenha sido Deus dele. Tu o açoitastes. Eu sou um soldado romano. E ele um criminoso judeu. Um criminoso. Muito pior do que os outros. Ou que querias que tivessem pena dele? Como Longinos. Ele levou o dele por ser um misericordioso. Longinos? O que aconteceu com ele? Estás curioso, não? É que todos dizem que ele sabe para onde o corpo de Jesus foi. Não. Estás curioso demais para não ser pessoal. Tu! Eu te vi no sepulcro! Tu és um dos discípulos do Nazareno! Guarda! Não. É só uma questão de negócios. E há muito para ti, se me deres a informação correta. Bom, eu te vendo o corpo, se é o que tu queres. E eu te darei o que pedires. Oh, não exagere, é só um cadáver. Esta noite, na frente das catacumbas. E traga ouro. Foram colhidas hoje de manhã. Estão colhidas. Metade do preço. Não, estão Metade do colhidas. preço é de preço. Pode levar. Mas... Metade do preço. Deixa-me ver aquela. Irmãos. Tomé. Maria, eu o encontrei. Tomé. Eu o encontrei. Irei pegá-lo esta noite. Joana, eu o encontrei. Irei pegá-lo esta noite. Tomé, nós o vimos. Bem aqui. Ele está vivo. Ele voltou. O mestre ressuscitou como prometeu. E ele é realmente o Filho de Deus. Não, espera. Todos nós o vimos. E ele falou conosco. Como? Onde? Quando? Nesta sala, à mesa. Bem depois que tu saístes. Quando estávamos repartindo pão, exatamente como fizemos na noite antes de sua morte. Ele veio nos ver, Tomé. Como disse que faria. E por que ele veio?   veio. Depois que eu saí. Joana.   Joana, eu o encontrei. Irei pegá-lo esta noite. 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 Irei pegá-lo esta noite.
Também o vistes? Eu estava contigo. Sim. Eu estava procurando por ele, arriscando a minha vida para encontrá-lo. E quando eu saio, ele aparece para vós. Ele disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio para batizar e para espalhar minha palavra. Em meu nome, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. E quem és tu, Simão, para perdoares o que fizeram para nosso mestre? Tens permissão para falar em nome de Jesus só porque esperastes? A busca não significa nada. Tomé, tens que descansar. Ser misericordioso contigo. Queres me perdoar também, Pedro? Para que possas fazer o mesmo pelos outros. És um homem tão gentil. Está bem. Eu aceito isso. Vós o vistes? Sim. Ele ficou em frente a vós. Mas eu não o ouvi. Eu estava no lugar errado. Eu sempre estou no lugar errado. Acredite em nossa palavra. Não posso. Sois só sonhadores ou covardes. Eu acredito neles. Por que não acreditas? Estás procurando pelo que não existe. Por que não vês isso? Não posso. Eu não acredito até que ponha o meu dedo nos buracos dos pregos em suas mãos e coloque minha mão a seu lado. Então, acreditarei. Esta noite, trarei o corpo dele de volta e então vereis. Tomé. Por que estás procurando em outro lugar? Por algo que já tens. Era o mesmo lugar. É verdade. Espere. Ponha-o com os outros. Caios. Ao seu dispor. Não, o corpo primeiro. Primeiro a verdade. Quem está pagando? O dono do túmulo. Se estiver mentindo, eu te mato. Mostre meu caminho. Quem o trouxe aqui? Fazes muitas perguntas. Por quê? Porque aqui está morto, não está? Todos estão mortos. Você sabe disso. Mas finalmente recebeu o que merecia, meu amigo. É melhor que esteja morto. Aqui é o inferno. Não tem estômago, não é? É esse aqui. Não é ele. Como ousa dizer isso? Este não é o corpo do mestre. Este é o corpo! Agora pague-me pelo corpo ou vou entregar-te a Pilatos!
Ajude-me! Ajude-me, por favor! Ajude-me! Por que salvaste a minha vida? Sabes que ainda assim te entregaria a Pilatos, não sabe? Jesus me ensinou a amar meus inimigos. Espere. O que posso fazer por ti? Deixe-me achar Longinos. Eles dizem que ele foi exilado no deserto, para onde eles mandaram os loucos. Corra se quiseres pegá-lo vivo. Agora vá. Vá. Mestre! Vamos com isso. Andem logo. Logo, homem. Vamos. Só temos o dia todo. Vamos, andem. Vamos, andem logo. Mais rápido. Segura a corda, Mário. Sim. Está segura assim. Isso mesmo. É assim, está bom. Pegue a porta. Muito bem. Olha aí. Ei! Não é para levar o dia todo com esses animais. Por que não os deixam aí? Venham conosco beber um pouco de vinho. Vamos. Mas a comida do prisioneiro, senhor? O prisioneiro, ele é um tirano como os outros. Vamos, ele não vai a lugar algum. Está bem, estamos indo. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ficar sozinho. A noite fica escuro, eu não quero ficar sozinho aqui, eu quero ir embora. Eu quero. Aqui. Por favor, aqui, por favor. Eu tenho fome, por favor. Não, vamos pra cá.
Comida. Conheces Longinos? Longinos. Longinos? Longinos. 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 Conheces Longinos? Quem procura por mim? Longinos. Longinos. Olhe para mim. Estás me ouvindo? Quem roubou o corpo do Nazareno? Eu sei. Eu estava lá. Não tinha corpo. Vem. Vens comigo. És tu. És tu o homem que queria levar o corpo? Sim. Quem o levou? A luz. O que queres dizer com a luz? A luz. O céu. Uma chama. À meia-noite. A pedra que fechava o sepulcro foi removida. E o que aconteceu? Eu fui até o túmulo. Eu fui de joelhos. Então? Ele sumiu. Sumiu? O túmulo estava vazio. Água, por favor. Havia tanta luz. Eu vi a luz, muita luz. Está bem. Das pernas e dos braços, mas com muito esforço e muita fé. Onde estou? Eu rezo por minha recuperação. Em Qumran, com os essênios. Recuperação de todos que... Eles esconderam o soldado romano? E sempre... Jesus disse que Deus, todos os homens são irmãos. Manteremos a coragem e a fé. Mas eu o amarrei na cruz. Com minhas próprias mãos. A forma como ele chorou. Meu pai, em suas mãos,
Eu entrego minha alma. Era verdade. Aquele homem era o Filho de Deus. E eu o furei com a minha lança e o seu sangue jorrou em mim. Eu fiquei com a lança. No túmulo. Sim. Ele me perguntou se eu acreditava. Eu o encontrei. Eu não. Eu ainda estou procurando. Vamos cuidar dele, não se preocupe. Cruzei o deserto para encontrar um homem cego. Por quê? Por quê? Eu não entendo, Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Sei que sentes tristeza agora, mas eu o verei novamente. E nossos corações irão regozijar-se, e ninguém irá tirar a nossa alegria. O que queres de mim, Senhor? Eu já disse que aceitei. É meio difícil você encontrar isso. Há muitos anos não temos. Vai ter que procurar em outra É muito cidade. difícil de de muito caro também. Bom, alguns mercadores podemos. Oh, Deus. Tudo. Eu verei o que posso fazer. Por favor, me ajude. Não. Tomé! 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 Eu orei tanto. Eu orei para que o Senhor te trouxesse em segurança. Entra comigo. Os outros ficarão felizes em ver-te. Não posso. Não posso. Jona, estou deixando Jerusalém.
Por favor, venha comigo. Os discípulos devem ficar juntos agora. Sabes disso? Sim. Por que não vais ver seus amigos? Amigos? O que eles te fizeram? Amigos? Meus amigos? O que eu fiz aos meus amigos? Meus amigos? Tomé. Não posso nem olhar. Não posso. Não posso. Tomé, eu não estou entendendo. O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo lá? Achaste Longinos? Longinos. Longinos. Ele me disse como pregou o nosso mestre na cruz. Como o açoitou. Mas não foi ele quem causou o maior sofrimento do mestre. Meu Senhor. Meu Senhor. Longinos acredita em Jesus. Mas eu duvido. Eu duvido dele. Duvido de mim. Duvido de ti. Eu duvido de todos. Até de meus irmãos. É por isso que não queres vê-los. Como eles poderão me perdoar? Como poderei me perdoar? Não há mais lugar para mim entre os amigos de Jesus. Isso não é verdade. Tomé. Quem és para dizer isso? Tu só estás envergonhado pelo que fizeste. Sabes o que tem que fazer agora? Vem, não tenhas medo. Vem, vem. Pedro. Tomé. Voltastes. Perdoa-me. Perdoa-me, Pedro. Perdoa-me. Voltastes. Perdoai-me, irmãos. Eu estava cheio de dúvidas. Todos estávamos. Sim, mas eu estava sem fé. Eu estava procurando por algo que eu nunca encontraria porque não havia nada para ser encontrado. Devemos procurá-lo entre os vivos. Tomé. José? Estás livre. Os portões da prisão se abriram. E ele estava lá. Ouvistes também. Uhum. Agora acreditas? Dize-me o que fazer. Dize-me o que fazer. Vós sois tudo que eu tenho agora. Por favor, ajuda-me. Ajuda-me, por favor. Por favor. Por favor. Ajude-me, por favor. Por favor. Que a paz esteja convosco. Tomé.
Tens me chamado por tanto tempo. E agora que estou aqui, não vais falar comigo? Oh, meu senhor, por favor, perdoa-me. Minha fé me abandonou. Perdoa-me. Eu te darei a prova. Aproxima-te. Não, mestre. Eu não preciso de prova alguma. Não preciso de prova. Vem. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Toca a minha mão. Toca ao meu lado. Tens fé agora? Meu senhor. Meu Deus. Meu senhor, meu Deus. Tomé, vem. Olha para mim. Tu creste, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Vão em paz. Deus o abençoe. Deus o abençoe, Pedro. Deus o abençoe também, José. Cuida-te. Deus esteja contigo. Contigo também. Espero ver-te em breve. Adeus, Jaime, e cuida-te. José. Tomé. Guarde isto contigo. Não. São teus, guarda-os. Não. Eu não preciso mais deles. Faze uma boa viagem. Que Deus esteja contigo. Deus o abençoe. Nós devemos ir. Joana. Obrigado. Maria, nossa mãe, dá-me sua bênção. Vá, Tomé, vá. E dize ao mundo o que viste. Que Jesus ressuscitou. Agora nossa esperança é maior que o nosso medo. Pegue um pequeno grão de trigo. Quando ele perece no solo, um novo trigal germina. E cresce, amadurece. Então, não podemos crer apenas no que nossos olhos veem. Mas, em vez disso, ter fé no que ainda não podemos ver. Porque as coisas visíveis duram somente por um momento. Enquanto que o que ainda contemplaremos durará para sempre.